Uma história de época que vai tocar seu coração. Imagine ser humilhada publicamente no baile mais importante da temporada e descobrir que essa humilhação foi apenas o primeiro passo para encontrar o amor da sua vida. Se você ama histórias de época com romance intenso e lições de vida, essa é para você. Deixa seu like, segue aqui e comenta de onde você está assistindo. A sua participação faz toda a diferença. Vamos juntos nessa? Londres, 1847. O salão dourado da mansão dos duques de Worthington brilhava sob a luz de 1000 velas. Cristais pendiam do teto como estrelas capturadas, refletindo os vestidos de seda e as joias que adornavam a alta sociedade londrina. Era o baile mais esperado da temporada, e todos os nobres de importância estavam presentes. Nos fundos do salão, próxima às cortinas de veludo bordô, Evangeline Ashford ajustava nervosamente as luvas de algodão branco, as únicas que possuía. Seu vestido, embora limpo e bem cuidado, era claramente remendado em alguns pontos. Não havia joias em seu pescoço, apenas um singelo broche de prata que pertencera à sua mãe. Seus cabelos ruivos estavam presos em um coque simples, alguns fios rebeldes emoldurando seu rosto delicado. Os olhos verdes observavam a multidão com uma mistura de determinação e apreensão. Aos 22 anos, Evangeline sabia que aquela poderia ser sua última chance de encontrar um casamento conveniente antes que a situação financeira de sua família se tornasse irreversível. Olhem só quem decidiu aparecer. Uma voz aguda cortou o ar próximo a ela. Lady Prudence Blackwell se aproximava com 2 amigas, suas plumas cor-de-rosa tremulando com cada passo calculado. A pequena Ashford ousa mostrar o rosto entre pessoas de verdadeira importância. Evangeline ergueu o queixo, tentando manter a dignidade. Lady Blackwell cumprimentou com uma reverência respeitosa, embora seus punhos estivessem cerrados sob as luvas. Que vestido! Interessante, comentou uma das acompanhantes de Prudence, Lady Margaret Fairfax, com um sorriso cruel. É da última temporada? Ou da anterior? É tão difícil distinguir quando se trata de roupas reaproveitadas. As 3 riram em uníssono, um som que parecia vidro quebrando. Outros convidados começaram a se virar, sussurrando atrás dos leques. Imagino como conseguiu um convite, continuou Prudence, circulando Evangeline como um predador. Certamente não foi por seu status social. Todos sabem da situação lamentável dos Ashford depois da morte de seu pai. O coração de Evangeline acelerou, mas ela manteve a voz firme. Recebi meu convite da mesma forma que qualquer dama respeitável, Lady Blackwell. Dama respeitável? Prudence gargalhou. Minha querida, uma dama respeitável não aparece em bailes usando os trapos de sua falecida mãe, remendados às pressas por uma governanta em desespero. O salão parecia ter ficado mais silencioso ao redor delas. Evangeline sentiu as faces queimarem, mas não abaixou os olhos. Que coragem admirável! Sussurrou Lady Margaret para sua companheira, alto o suficiente para todos ouvirem. Ou seria desespero mesmo? Prudence se aproximou mais, seu perfume enjoativamente doce, invadindo os sentidos de Evangeline. Sabe, querida, há limites para a caridade. Mesmo os Worthington devem ter se arrependido de permitir que certas pessoas compartilhem o mesmo ar que a verdadeira nobreza. Nesse momento, Prudence acidentalmente esbarrou em Evangeline com força. Pegou desprevenida e, com os nervos já abalados, a jovem ruiva perdeu o equilíbrio. Seus pés se entrelaçaram nas barras do vestido e ela caiu pesadamente no chão de mármore, suas saias se espalhando ao redor como pétalas murchas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois vieram os sussurros, as risadas abafadas, o barulho dos leques se abrindo para esconder sorrisos maliciosos. Evangeline, com as faces ardendo de humilhação, tentou se levantar rapidamente, mas suas mãos tremiam e as saias pareciam conspirar contra ela. «Oh, meu Deus!» exclamou Prudence com falsa preocupação, sua voz carregando uma satisfação mal disfarçada. «Ah, que desajeitada! Espero que não tenha se machucado, ou danificado ainda mais esse pobre vestido.» As gargalhadas se espalharam pelo salão como ondas cruéis.
Evangeline finalmente conseguiu se ajoelhar, sentindo lágrimas de raiva e humilhação queimando seus olhos, mas recusando-se a deixá-las cair. Foi então que uma mão enluvada apareceu em seu campo de visão. Permita-me ajudá-la, senhorita. A voz era profunda, gentil, com um leve sotaque que ela não conseguiu identificar imediatamente. Evangeline ergueu os olhos e encontrou o olhar mais bondoso que já vira. Cabelos castanho claros emolduravam um rosto aristocrático, mas havia algo diferente naqueles olhos azuis. Uma sinceridade que contrastava completamente com a crueldade que a cercava. Quem seria esse homem? E por que estava oferecendo ajuda quando todos os outros apenas observavam seu constrangimento? Evangeline hesitou por um momento, olhando para a mão estendida. Havia algo reconfortante naquele gesto. Uma sinceridade que ela não esperava encontrar naquele ambiente hostil. Com cuidado, aceitou a ajuda e permitiu que o desconhecido a erguesse com uma gentileza surpreendente. Obrigada, murmurou, tentando recompor a postura e ignorar os sussurros que ainda ecoavam ao redor. O homem não retirou imediatamente o braço que oferecia como apoio, permitindo que ela se estabilizasse completamente antes de dar um passo para trás. Era alto, elegantemente vestido, com um smoking que claramente custara uma fortuna, mas usava a riqueza com naturalidade, sem ostentação. O prazer foi meu, senhorita. Ele fez uma pausa educada, aguardando que ela se apresentasse. Ashford. Evangeline Ashford, respondeu surpresa pela própria firmeza em sua voz. Senhorita Ashford, repetiu ele com um sorriso caloroso. Permita-me apresentar-me. Lord Alexandre Montclair. Evangeline sentiu um arrepio de reconhecimento. Montclair. Esse nome era sussurrado com reverência nos salões. Eram uma das famílias mais antigas e respeitadas da França, com propriedades que se estendiam por meio continente. Mas o que fazia um nobre francês em Londres? E por que ajudara justamente a ela? Prudence, que havia observado toda a cena com crescente desconforto, rapidamente se aproximou com um sorriso forçado. Lord Montclair, que surpresa maravilhosa vê-lo aqui. Eu sou Lady Prudence Blackwell. Ela fez uma reverência exagerada, as plumas de seu vestido tremulando. Peço mil desculpas por ter presenciado esse pequeno acidente. A pobre Evangeline sempre foi um pouco desajeitada. Os olhos azuis de Alexandre se voltaram para Prudence com uma frieza que fez a temperatura ao redor parecer cair alguns graus. Pelo que observei, Lady Blackwell, a senhorita Ashford demonstrou uma graça admirável diante de circunstâncias desafiadoras. Sua voz mantinha a polidez, mas havia uma autoridade silenciosa que fez Prudence recuar um passo. Ora, eu apenas... Começou Prudence, mas Alexandre já havia se voltado novamente para Evangeline. Senhorita Ashford, permitem-me oferecer-lhe um pouco de ar fresco? O salão parece sufocante esta noite. Evangeline olhou ao redor. Os convidados ainda sussurravam e a observavam como espectadores de um drama teatral. A ideia de escapar, mesmo que temporariamente, era tentadora demais para recusar. Seria muito gentil de sua parte, Lord Montclair. Ele ofereceu o braço com a elegância natural de quem fora criado entre a nobreza europeia e juntos caminharam em direção às portas francesas que levavam ao terraço. Evangeline podia sentir os olhares queimando suas costas, mas pela primeira vez na noite não se importou. O terraço dos Worthington era um espetáculo à parte. Jardins de rosas se estendiam sob o luar, e o ar noturno carregava o perfume doce das flores. Lanternas discretas iluminavam os caminhos de pedra, criando uma atmosfera quase mágica. Melhor? Perguntou Alexandre, parando próximo à balaustrada de mármore. Evangeline respirou fundo, sentindo a tensão em seus ombros finalmente diminuir. Muito melhor, obrigada. Por tudo, não precisava ter... Claro que precisava, interrompeu ele gentilmente. Uma dama em dificuldades merece assistência, não zombaria. Ela o estudou sob a luz suave das lanternas. Havia algo diferente nele. Uma ausência da arrogância que caracterizava a maioria dos homens de sua posição. Seus olhos tinham uma profundidade que sugeria experiências além dos salões dourados da alta sociedade. Posso perguntar, por que me ajudou?
A curiosidade venceu a prudência. Não me conhece e certamente não ganhou nada além de desaprovação ao associar-se a mim. Alexandre se apoiou levemente na balaustrada, seu olhar perdendo-se momentaneamente nos jardins iluminados pela lua. Talvez porque reconheço coragem quando a vejo, disse finalmente. E porque, digamos que sei como é estar fora de lugar, mesmo quando se deveria pertencer. Havia uma melancolia em sua voz que despertou a curiosidade de Evangeline ainda mais. Que segredos carregaria um homem aparentemente tão bem estabelecido na sociedade? Você fala como alguém que conhece o exílio, observou ela suavemente. Ele sorriu, mas foi um sorriso carregado de memórias que ela não podia decifrar. Em certo sentido, todos nós somos exilados de alguma coisa, senhorita Ashford. A questão é se encontramos um novo lar ou passamos a vida procurando por ele. Que mistérios esconderia esse homem intrigante? E por que suas palavras tocavam tão profundamente em seu coração ferido? O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Evangeline observou o perfil de Alexandre recortado contra o céu estrelado, notando a tensão quase imperceptível em sua mandíbula, como se ele travasse uma batalha interna. Perdoe minha curiosidade, mas um francês em Londres, especialmente em tempos tão delicados. Ela escolheu as palavras com cuidado. As tensões políticas entre França e Inglaterra eram conhecidas de todos. Deve ser uma posição complicada. Alexandre voltou-se para ela e, pela primeira vez naquela noite, seu sorriso foi completamente genuíno. Muito perspicaz, senhorita Ashford. Vejo que não é apenas bela, mas também inteligente. Ele fez uma pausa, parecendo pesar quanto deveria revelar. Digamos que certas circunstâncias familiares me forçaram a buscar novos horizontes longe da terra natal. Circunstâncias familiares? Ecoou ela intrigada. Meu pai acreditava em certas ideias progressistas sobre a governança e os direitos do povo. Alexandre escolheu as palavras cuidadosamente. Ideias que não foram bem recebidas pela corte atual. Quando as coisas se tornaram insustentáveis, considerei prudente estabelecer-me temporariamente aqui. Evangeline entendeu imediatamente. Um nobre francês com ideias liberais seria visto como perigoso por aqueles no poder, especialmente após as revoluções que haviam abalado a Europa nos últimos anos. Então você também conhece a rejeição, murmurou ela, mais para si mesma que para ele. Mais do que gostaria, admitiu Alexandre. Descobri que a nobreza de sangue significa muito pouco quando suas convicções o colocam em desacordo com seus pares. Evangeline sentiu uma conexão inesperada. Aqui estava um homem que, apesar de toda a sua riqueza e posição, também sabia o que era ser um outsider. E o que fará agora? Ficará em Londres indefinidamente? Alexandre hesitou, seus dedos tamborilando suavemente na balaustrada de mármore. Tenho alguns negócios a resolver aqui. Propriedades que meu pai adquiriu discretamente ao longo dos anos. Investimentos que podem nos sustentar enquanto aguardamos que os ventos políticos mudem na França. Do salão atrás deles chegavam os sons da valsa vienense que a orquestra tocava. Casais rodopiavam pelo salão dourado, perdidos em sua própria versão privada do paraíso aristocrático. Dança, senhorita Ashford? Perguntou Alexandre, estendendo a mão. Evangeline olhou para o salão através das portas de vidro, onde ainda podia ver Prudence e suas amigas, observando o terraço com curiosidade maliciosa. Aqui fora? Perguntou surpresa. Por que não? A música é a mesma. O luar fornece iluminação mais que adequada e... Ele sorriu travessamente. A companhia é infinitamente superior. Pela primeira vez naquela noite, Evangeline riu genuinamente. Era uma risada cristalina que fez Alexandre parar e olhá-la com uma expressão de surpresa prazerosa. Muito bem, Lord Montclair, mas devo avisá-lo de que minhas lições de dança foram modestas. Permita-me guiá-la. Ele a levou para uma área mais ampla do terraço, onde as pedras formavam um círculo natural cercado por roseiras. Com uma graça natural, posicionou uma mão em sua cintura e tomou sua mão enluvada com a outra. Começaram a dançar lentamente.
seguindo o ritmo da música que chegava através das portas abertas. Alexandre era um dançarino experiente, conduzindo-a com tanta habilidade que suas próprias limitações pareciam desaparecer. Evangeline se viu movendo-se com uma fluidez que jamais conseguira nas aulas com a governanta. "Vê", murmurou ele, seus olhos encontrando os dela. "Às vezes, precisamos apenas do parceiro certo." Enquanto rodopiavam sob as estrelas, Evangeline sentiu algo mudando dentro dela. A humilhação do salão parecia uma lembrança distante. Aqui nos braços deste homem enigmático, sentia-se valorizada, respeitada. Lord Montclair. Alexandre, corrigiu-se usando seu nome pela primeira vez. "Posso fazer-lhe uma pergunta indiscreta?" "Todas as melhores perguntas são indiscretas", respondeu ele com um sorriso. "Por que não voltou para o salão depois que me trouxe aqui? Certamente há damas lá dentro mais apropriadas para sua companhia." Alexandre parou de dançar, mas não a soltou. Seus olhos a estudaram com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Talvez porque uma noite de conversas vazias e fofocas maliciosas seja menos atraente do que conhecer uma mulher de verdadeira substância, disse ele lentamente. Ou talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, encontrei alguém que entende que há mais na vida do que jogos sociais e hierarquias vazias. O coração de Evangeline bateu mais forte. Havia algo na voz dele, uma sinceridade crua que a fez perceber que aquilo não era apenas galanteria cortês. "Você mal me conhece", sussurrou ela. "E ainda assim", murmurou Alexandre, aproximando-se ligeiramente, "tenho a impressão de que a conheço melhor do que conheci qualquer pessoa nos salões de Londres ou Paris. Seria possível que um encontro tão inesperado pudesse mudar o curso de suas vidas? E que segredos ainda guardava este homem que parecia vê-la de forma tão diferente do resto do mundo? 3 dias haviam se passado desde o baile dos Worthington, e Evangeline ainda encontrava-se perdida em pensamentos sobre aquela noite extraordinária. Sentada na pequena biblioteca da casa dos Ashford, uma residência modesta em Bloomsbury que estava longe da grandeza de seus tempos prósperos, ela tentava se concentrar nas contas domésticas, mas sua mente invariavelmente retornava aos momentos no terraço. A casa era silenciosa demais. Sua tia Cordélia, que se tornara sua guardiã após a morte dos pais, havia saído para suas habituais visitas de caridade, deixando Evangeline sozinha com suas reflexões e as pilhas de correspondência não paga. O som da aldrava na porta principal a tirou de seus devaneios. Mrs. Fletcher, a governanta que também servia como criada e cozinheira, uma necessidade desde que a família perdera a maior parte dos empregados, apareceu na soleira da biblioteca. "Senhorita Evangeline, há um cavalheiro na porta. Diz chamar-se Lord Montclair e trouxe flores." O coração de Evangeline deu um salto. Ela não esperava vê-lo novamente tão cedo, se é que o veria novamente. "Flores", repetiu, tentando manter a compostura. "Rosas brancas, senhorita. As mais lindas que já vi. E uma carta selada." Evangeline alisou rapidamente o vestido simples de musselina, azul, uma das poucas peças que ainda estavam em bom estado, e verificou se seus cabelos estavam arrumados no espelho do corredor antes de dirigir-se ao pequeno salão de visitas. Alexandre estava de pé próximo à janela, observando o modesto jardim dos fundos. Quando ela entrou, ele se voltou com aquele sorriso caloroso que ela começara a associar exclusivamente a ele. "Senhorita Ashford", ele fez uma reverência elegante. "Espero não ter vindo em hora inadequada." "De forma alguma, Lord Montclair. Por favor, sente-se." Ela indicou uma poltrona desbotada, mas confortável. Ele lhe ofereceu um buquê deslumbrante de rosas brancas, cada petala perfeita como porcelana pintada à mão. Um pequeno token de apreço pela companhia encantadora da outra noite. Evangeline aceitou as flores, respirando seu perfume delicado. Fazia tanto tempo desde que alguém lhe dava flores. "São lindíssimas." "Obrigada." Ela notou o envelope selado que acompanhava o buquê. "E isto?" "Uma pergunta", disse Alexandre. Mas havia uma hesitação em sua voz que ela não ouvira antes, que espero não seja presunção demais de minha parte. Evangeline abriu o envelope com cuidado.
A caligrafia era elegante, educada. Senhorita Ashford, estaria disposta a me acompanhar amanhã em um passeio pelo Hyde Park. Tenho assuntos de importância que gostaria de discutir com a senhora, longe dos ouvidos curiosos da sociedade. Se aceitar, estarei com minha carruagem às 2 horas da tarde. Respeitosamente a Montclair. Ela ergueu os olhos, encontrando-o, observando-a atentamente. Assuntos de importância? Perguntou intrigada. Alexandre se inclinou para a frente, suas mãos entrelaçadas. Senhorita Ashford, Evangeline, se me permite a liberdade. Desde nossa conversa, não consigo parar de pensar em algo que disse sobre sua situação familiar. Evangeline sentiu as faces corarem. Ela sabia que suas dificuldades financeiras eram conhecidas da alta sociedade. Era impossível esconder quando se era forçada a remendar vestidos e dispensar criados. Não é necessário que... Por favor, deixe-me terminar, interrompeu ele gentilmente. Tenho uma proposta que pode soar não convencional, mas acredito que pode ser mutuamente benéfica. A curiosidade venceu o constrangimento. Que tipo de proposta? Alexandre respirou fundo, como um homem prestes a saltar de um penhasco. Preciso de uma esposa. As palavras caíram no silêncio da sala como pedras em um lago calmo. Evangeline o encarou, certa de ter ouvido errado. Perdão, não uma esposa no sentido romântico? Ele se apressou em esclarecer. Embora algo em seus olhos sugerisse que a distinção não era tão clara para ele quanto suas palavras indicavam. Uma esposa de conveniência. Alguém que possa me ajudar a estabelecer-me adequadamente na sociedade inglesa, enquanto eu resolvo certas questões relacionadas ao meu status na França. Evangeline se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Sua mente girava, tentando processar o que acabara de ouvir. Em troca, a senhora teria segurança financeira, uma posição respeitável na sociedade e liberdade. Não seria um casamento convencional, mas uma parceria. Ela se voltou para encará-lo. Liberdade? Para perseguir seus próprios interesses, suas próprias paixões. Sei que é inteligente, observadora. Talvez tenha sonhos que as circunstâncias atuais não permitem realizar. Era verdade. Evangeline sempre sonhara em escrever, em viajar, em ter uma vida além das limitações impostas pela pobreza gentil e pelas expectativas sociais. Mas a proposta era tão inesperada, tão... Por que eu? Perguntou finalmente. Certamente há outras mulheres que... Porque você me entende, disse Alexandre simplesmente, levantando-se e aproximando-se da janela. Porque não é motivada por ganância ou ambição social. E porque... Ele hesitou. Porque sinto que posso confiar na senhora. Evangeline estudou seu rosto. Havia sinceridade ali, mas também algo mais. Uma vulnerabilidade que ele tentava esconder atrás de sua proposta pragmática. É uma decisão importante, disse ela cuidadosamente. Mas preciso de tempo para considerar. Naturalmente. Por isso sugeri o passeio de amanhã. Podemos discutir os detalhes, e a senhora pode fazer todas as perguntas que desejar. Quando ele se preparava para partir, Evangeline não pôde resistir a uma última pergunta. Alexandra, esta é realmente apenas uma questão de conveniência? Ele parou na soleira da porta, sem se voltar. Pretende ser, disse suavemente. Mas descobri que o coração raramente obedece às intenções da mente. Que decisão tomaria Evangeline? E que segredos ainda não revelados tornariam esta proposta ainda mais complicada do que já parecia? A carruagem de Alexandre era um espetáculo de elegância discreta. O lacre dourado nos painéis laterais ostentava um brasão que Evangeline não reconheceu completamente, mas que claramente indicava a linhagem antiga. Os assentos de couro eram macios como manteiga, e os cavalos, 2 baios magníficos, trotavam com a precisão que só vinha de treinamento caro. Evangeline ajustou as luvas e olhou pela janela. Enquanto atravessavam as ruas de Londres em direção ao Hyde Park, havia passado a noite inteira acordada, pesando a proposta de Alexandre. Era escandalosa, prática e tentadora. Está arrependida de ter vindo? Perguntou Alexandre.
notando seu silêncio. Não, respondeu ela honestamente. Apenas tentando entender completamente o que está propondo. A carruagem parou em uma área tranquila do parque, longe das trilhas mais movimentadas, onde a alta sociedade costumava exibir-se. Alexandre desceu primeiro e ofereceu a mão para ajudá-la. Juntos, caminharam por uma alameda ladeada de carvalhos centenários. Permita-me ser completamente franco, começou Alexandre, as mãos cruzadas atrás das costas enquanto caminhavam. Minha situação na França é mais complicada do que inicialmente revelei. Evangeline o encorajou com um olhar a continuar. Meu pai não era apenas um nobre com ideias progressistas. Ele estava ativamente envolvido em movimentos que buscavam reforma política. Quando o governo descobriu, nossa família foi marcada como traidora. Eles pararam próximo a um pequeno lago onde patos deslizavam placidamente pela água. Traidora? Ecoou Evangeline. Nossas terras foram confiscadas, nossos títulos questionados. Oficialmente ainda somos Montclair, mas na prática somos refugiados políticos. A admissão parecia ter custado algo a Alexandre. Evangeline podia ver a tensão em seus ombros, a forma como sua mandíbula se contraía. Por que me conta isso? Porque se aceitar minha proposta, tenho o direito de saber exatamente com o que está concordando. Um casamento comigo pode oferecer segurança financeira. Tenho recursos escondidos aqui na Inglaterra, mas também pode atrair atenção indesejada. Evangeline absorveu esta informação. Um casamento com um refugiado político francês certamente seria controverso, mas também explicava por que ele precisava de legitimidade na sociedade inglesa. E se as coisas melhorarem na França, voltará? Alexandre a estudou por um longo momento. Essa é uma excelente pergunta. E honestamente, não sei. Depende de muitos fatores que estão além do meu controle. Eles retomaram a caminhada, passando por um jardim de rosas, que rivalizava com qualquer propriedade aristocrática. Pode me falar sobre os arranjos práticos? Perguntou Evangeline, tentando manter a voz neutra. Claro, teríamos residências separadas dentro da mesma propriedade. Tenho de olho uma mansão em Mayfair, com alas distintas. Você teria sua própria criadagem, sua própria mesada generosa, total liberdade para perseguir seus interesses. E as expectativas sociais? Alexandre parou e se voltou para ela, seus olhos azuis sérios. Apareceríamos juntos em eventos sociais quando necessário. Manteríamos a fachada de um casal respeitável. Mas em privado, seríamos o que escolhêssemos ser. Havia algo na forma como disse isso último que fez o coração de Evangeline acelerar. Alexandre, posso fazer-lhe uma pergunta muito direta? Por favor. Esta proposta é realmente apenas sobre conveniência? Ou há outras motivações? Ele desviou o olhar para o lago, onde um cisne solitário navegava entre os juncos. Quando a vi naquela noite, sendo humilhada por pessoas que não valem nem a sola de seus sapatos, senti algo que não esperava sentir. Sua voz ficou mais baixa. Raiva. E depois, quando conversamos no terraço, quando dançamos, senti algo mais. Evangeline sentiu o peito apertar. O que sentiu? Alexandre se voltou para ela e, pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu sua máscara de compostura aristocrática completamente baixada. Esperança, admitiu. Pela primeira vez em anos, esperança de que talvez pudesse encontrar não apenas segurança, mas felicidade. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades não ditas. Evangeline sentia como se estivesse à beira de um precipício, prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Se eu aceitar, disse ela lentamente, e se esta parceria evoluir para algo mais, o que aconteceria? Os olhos de Alexandre se iluminaram com uma intensidade que a fez estremecer. Então, descobriríamos juntos para onde nos leva, respondeu suavemente. Mas sem pressão, sem expectativas, apenas possibilidades. Evangeline olhou ao redor do parque, observando outras mulheres passeando com seus acompanhantes. Algumas claramente felizes, outras visivelmente presas em arranjos sem amor. Que categoria ela escolheria para si mesma? Preciso de mais alguns dias para decidir, disse finalmente.
Naturalmente. Alexandre assentiu, mas ela podia ver o alívio em seus olhos, por ela não ter rejeitado imediatamente. Mas Evangeline, seja qual for sua decisão, quero que saiba que estes últimos dias, desde que a conheci, foram os primeiros em muito tempo em que me senti vivo. Enquanto retornavam à carruagem, Evangeline não pôde deixar de pensar que talvez, apenas talvez, estivesse prestes a escrever um novo capítulo, não apenas em sua própria história, mas numa história compartilhada que poderia ser mais bela do que qualquer coisa que ousara sonhar. Mas que outros desafios aguardavam este romance improvável? E como a alta sociedade reagiria quando soubesse da verdadeira identidade de Alexandre? Uma semana havia se passado desde o passeio no Hyde Park, e Evangeline finalmente tomara sua decisão. Sentada na pequena escrivaninha de mogno que pertencera a seu pai, ela terminava de escrever sua resposta a Alexandre. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto selava o envelope com lacre, uma mistura de nervosismo e determinação correndo por suas veias. A decisão não havia sido fácil. Passara noites acordada pesando os prós e contras. Consultara discretamente sua tia Cordélia, sem revelar todos os detalhes. É claro, e até mesmo visitara o túmulo de seus pais, em busca de algum tipo de orientação espiritual. No final, foi a lembrança das palavras de Alexandre, que selou sua escolha. Apenas possibilidades. Quando foi a última vez que sua vida havia oferecido verdadeiras possibilidades? Mrs. Fletcher entregou a carta pessoalmente na residência temporária de Alexandre, um elegante hotel em Piccadilly. A resposta chegou no mesmo dia, trazida por um jovem criado de libré impecável. Querida Evangeline, sua resposta me enche de uma alegria que não ouso expressar completamente no papel. Se me permite, gostaria de celebrar nossa decisão com um jantar íntimo amanhã à noite. Há muito que precisamos discutir sobre nossos planos futuros. Eternamente grato a. No entanto, nem tudo correria conforme planejado. Naquela mesma tarde, enquanto Evangeline escolhia seu melhor vestido para o jantar, um modelo de seda verde escura que realçava seus olhos, Lady Prudence Blackwell estava ocupada em uma atividade muito menos romântica. Sentada em seu opulento salão em Belgrávia, Prudence examinava uma carta que havia acabado de receber de uma querida amiga. Em Paris, Lady Catherine Beaumont, esposa do embaixador inglês na França, e tinha informações muito interessantes sobre um certo Lord Alexandre Montclair. Minha querida Prudence. Lia ela em voz alta para suas amigas, Lady Margaret e Lady Victoria, que haviam vindo tomar chá, escreveu Lady Catherine. Tenho certeza de que ficará interessada em saber sobre o cavalheiro que tem causado tanto alvoroço nos círculos sociais londrinos. Alexandre Montclair é de fato de família nobre, mas sua situação atual é delicada. A família foi acusada de traição contra o Estado francês e suas propriedades foram confiscadas. Oficialmente, ele é procurado pelas autoridades francesas. As três mulheres trocaram olhares significativos. Procurado? Repetiu Margaret, seus olhos brilhando com malícia. Como em um criminoso? Ao que parece, sim. Prudence dobrou a carta com satisfação. E sabem com quem ele tem sido visto ultimamente? A pequena Ashford, murmurou Victoria com desdém. Pobre tola. Será que tem ideia de que tipo de homem é? Duvido muito, sorriu Prudence. Mas será que deveríamos alertá-la? Por caridade cristã, é claro. As três riram, um som que nada tinha de caridoso. Enquanto isso, alheios à tormenta que se aproximava, Alexandre e Evangeline desfrutavam de seu jantar íntimo no restaurante privado do hotel dele. O ambiente era elegantemente discreto, com velas que criavam um círculo dourado de intimidade ao redor de sua mesa. Então está decidido, disse Alexandre, erguendo sua taça de champanhe. Aos novos começos e às possibilidades infinitas. Evangeline brindou com ele, sentindo uma mistura de emoção e nervosismo. Quando pretende tornar público nosso arranjo, pensei que poderíamos anunciar o noivado no baile dos Pemberton daqui a 2 semanas. É um evento importante, toda a sociedade estará presente.
incluindo Lady Blackwell e suas amigas, observou Evangeline com uma careta. Alexandre cobriu sua mão com a dele por cima da mesa. Que se danem Lady Blackwell e suas amigas, disse com uma intensidade que a surpreendeu. Você vale mais que todas elas juntas. Foi nesse momento íntimo que um garçom discretamente se aproximou da mesa. Lord Montclair, peço desculpas pela interrupção, mas há uma dama na recepção que insiste em falar com o senhor. De ser urgente. Alexandre franziu a testa. Uma dama? A esta hora? Lady Prudence Blackwell, senhor. Ela disse. Bem, disse que tinha informações importantes sobre sua segurança. Evangeline sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Prudence aqui, falando sobre segurança? Isso não poderia ser bom. Alexandre se levantou, sua expressão endurecendo. Evangeline, talvez seja melhor você... Não, interrompeu ela levantando-se também. Se isso nos afeta, quero saber do que se trata. Juntos, desceram ao luxuoso lobby do hotel, onde Prudence os aguardava com um sorriso que gelava o sangue. Ela estava acompanhada por duas outras damas, que Evangeline não reconheceu imediatamente. Lord Montclair, disse Prudence com falsa doçura. Que coincidência encontrá-lo aqui com nossa querida Evangeline. Lady Blackwell, respondeu Alexandre friamente. E... entendo que tem algo importante a me dizer? Oh, sim! Prudence abriu seu leque com um movimento teatral. Recebi hoje uma carta muito interessante de Paris, de Lady Catherine Beaumont, esposa de nosso embaixador. Parece que há certas informações sobre sua situação na França, que talvez sejam do interesse da senhorita Ashford. Evangeline viu Alexandre ficar visivelmente tenso, seus punhos se cerrando. Não sei do que está falando. Não? Prudence inclinou a cabeça, fingindo inocência. Que estranho. Lady Catherine foi muito específica sobre um certo Alexandre Montclair que é, como posso dizer diplomaticamente, persona non grata em seu país natal. O sangue de Evangeline gelou. Ela olhou para Alexandre, vendo o conflito em seus olhos, a raiva, o medo e algo que parecia derrota. Alexandre, sussurrou ela. Prudence observou a troca com satisfação cruel. Oh, minha querida Evangeline, disse com falsa piedade. Parece que não sabia completamente com que tipo de homem estava se envolvendo. Talvez seja melhor que soubesse que seu pretendente é procurado pelas autoridades francesas por traição. Como Alexandre e Evangeline enfrentariam esta revelação pública devastadora? E o que isso significaria para seus planos de casamento e futuro juntos? O silêncio no lobby do hotel era ensurdecedor. Evangeline podia ouvir seu próprio coração batendo, enquanto absorvia as palavras venenosas de Prudence. Ao seu lado, Alexandre parecia ter se transformado em pedra, sua respiração controlada, mas claramente custosa. Traição? Repetiu Evangeline, sua voz mal passando de um sussurro. Prudence sorriu com satisfação cruel. Oh, sim, minha querida. Segundo Lady Catherine, a família Montclair foi acusada de conspirar contra o governo francês. Suas propriedades foram confiscadas e há um mandado de prisão em aberto. Nosso querido Lorde aqui é, tecnicamente falando, um fugitivo. As duas acompanhantes de Prudence sussurravam entre si, claramente deliciadas com o drama. Outros hóspedes do hotel começavam a notar a comoção, parando discretamente para observar. Alexandre finalmente encontrou sua voz. Embora ela saísse tensa como uma corda de violino prestes a se romper. Lady Blackwell, suas informações são parciais e tendenciosas. São? Prudence arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada. Então nega que foi forçado a fugir da França? Nega que suas terras foram confiscadas? Nega que é procurado pelas autoridades? Evangeline viu Alexandre fechar os olhos brevemente, como se estivesse reunindo coragem. Não nego os fatos, disse ele lentamente, mas nego suas implicações. Alexandra. Evangeline se voltou para ele, seus olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. É verdade? Você é realmente procurado por traição. O olhar que ele lhe dirigiu era carregado de dor e arrependimento. Evangeline, posso explicar. Responda à pergunta. Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. É verdade? Alexandre respirou fundo. Sim. A palavra caiu entre eles como uma lâmina.
Evangeline sentiu algo se despedaçar dentro do peito, não apenas pela confirmação, mas pela percepção de que ele havia omitido algo tão fundamental. Prudence observava a cena com satisfação evidente. Bem, agora que tudo está esclarecido, tenho certeza de que a senhorita Ashford tomará a decisão sensata e se afastará desta situação complicada. Foi então que algo inesperado aconteceu. Em vez de desmoronar ou fugir, Evangeline se endireitou completamente, sua postura assumindo uma dignidade real que fez até mesmo Prudence hesitar. Lady Blackwell, disse Evangeline, sua voz cristalina ecoando no lobby. Agradeço sua preocupação com meu bem-estar, mas devo questionar seus motivos. Afinal, quando demonstrou qualquer interesse genuíno em minha felicidade? Prudence piscou, claramente não esperando essa reação. A senhora apenas o quê? Continuou Evangeline, dando um passo à frente. Tentou me humilhar publicamente no baile dos Worthington. Fez piadas cruéis sobre minha situação financeira. E agora vem aqui, fingindo preocupação caridosa. As acompanhantes de Prudence trocaram olhares desconfortáveis. Outros hóspedes agora observavam abertamente, sussurrando entre si. Sua indignação é compreensível, mas... Minha indignação, interrompeu Evangeline, não é com suas revelações, Lady Blackwell. É com sua hipocrisia. Evangeline se voltou para Alexandre, que a observava com uma expressão de surpresa e admiração. Quanto a você, Lord Montclair, disse ela, sua voz suavizando ligeiramente. Gostaria de ouvir sua versão completa da história. Não aqui, obviamente, mas em privado, onde posso fazer meu próprio julgamento sem plateia. Alexandre assentiu, parecendo encontrar sua força novamente. Claro, você merece a verdade completa. Prudence, percebendo que estava perdendo o controle da situação, fez uma última tentativa. Evangeline, você não pode estar seriamente considerando... O que eu considero, disse Evangeline, voltando-se para Prudence com olhos que brilhavam, como esmeraldas. É da minha conta exclusiva. E sugiro que a senhora encontre uma forma mais produtiva de ocupar seu tempo do que espalhar fofocas maliciosas. Com isso, ela ofereceu o braço a Alexandre. Vamos embora daqui. Enquanto saíam do hotel juntos, deixando Prudence e suas amigas boquiabertas, Alexandre sussurrou. Evangeline, por quê? Por quê? Respondeu ela em voz baixa. Sem olhar para ele, você pode ter omitido detalhes, mas pelo menos nunca foi cruel. E porque, apesar de tudo, acredito que há mais na história do que Lady Blackwell quer admitir. Do lado de fora do hotel, na carruagem de Alexandre, o silêncio inicial foi tenso. Finalmente, Evangeline se voltou para ele. Agora me conte tudo. E quero dizer tudo, Alexandre. Não posso tomar uma decisão informada se não souber toda a verdade. Alexandre assentiu, seus olhos azuis sérios e determinados. Meu pai não era apenas um reformista político, começou. Ele estava organizando resistência ativa contra as políticas opressivas do governo. Não revolução violenta, mas mudança organizada. Quando descobriram, não se contentaram em apenas confiscar nossas terras. O que mais fizeram? Prenderam meu pai. A voz de Alexandre ficou mais baixa. Ele morreu na prisão 6 meses depois. Oficialmente de pneumonia, mas as condições eram deploráveis. Evangeline sentiu o coração apertar. E você? Eu ajudava na organização. Nunca participei de nada violento. Isso é importante que entenda. Mas sim, tecnicamente, sou culpado de traição, como eles definem. Evangeline absorveu essas informações em silêncio, estudando o rosto dele à luz dos lampiões da rua. Você ainda acredita no que seu pai estava fazendo? Alexandre a encarou diretamente. Acredito que todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade, independentemente de sua classe social. Acredito que governos devem servir ao povo, não o contrário. Se isso é traição, então sim, sou culpado. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Finalmente, Evangeline falou. Preciso de esta noite para processar tudo isso. Claro, disse Alexandre, embora a dor em seus olhos fosse evidente. E Evangeline? Obrigado por não ter me abandonado ali na frente de todos. Ela o olhou por um longo momento. Ainda não sei se vou aceitar sua proposta, Alexandre.
mas sei reconhecer a diferença entre um homem com princípios e um homem mal-intencionado. E você definitivamente não é mal-intencionado. Que decisão final tomaria Evangeline agora que conhecia toda a verdade? E como enfrentariam juntos as consequências sociais das revelações de Prudence? Evangeline passou a noite inteira acordada, caminhando pelos corredores silenciosos da casa dos Ashford. A lua cheia iluminava os aposentos modestos através das janelas sem cortinas. Uma economia forçada que agora parecia simbolizar a transparência brutal que sua vida havia assumido. Ao amanhecer, sua decisão estava tomada. Mrs. Fletcher encontrou-a na biblioteca, ainda vestindo o mesmo vestido da noite anterior, escrevendo furiosamente em uma folha de papel. Senhorita Evangeline, a senhora não dormiu. Não consegui. Mrs. Fletcher. Mas terminei algo importante. Ela dobrou a carta cuidadosamente. Poderia entregar isso pessoalmente ao Lord Montclair? A governanta notou algo diferente na voz de sua patroa. Uma determinação que não existia antes. 2 horas depois, Alexandre lia a carta no jardim de seu hotel, suas mãos tremendo ligeiramente. Caro Alexandre, depois de uma noite de reflexão profunda, cheguei a uma conclusão. Não posso aceitar sua proposta de casamento de conveniência. Não porque tenha medo de sua situação política, mas porque seria injusto para ambos. Verás, descobri algo sobre mim mesma ontem à noite. Estou apaixonada por você. Não pelo refugiado, não pelo nobre, mas pelo homem que arriscou sua posição social para defender uma estranha no baile, que organizou resistência pacífica contra a injustiça, que perdeu tudo, mas manteve sua integridade. Um casamento de conveniência seria uma mentira cruel para sentimentos tão verdadeiros. Se ainda quiser me pedir em casamento, desta vez por amor, com todos os riscos que isso implica, estarei no Jardim Botânico de Kew, às 3 horas da tarde. Se não vier, entenderei e guardarei nossa amizade como um dos tesouros mais preciosos de minha vida. Com todo o meu carinho, Evangeline. Alexandre leu a carta 3 vezes, antes que seu significado completo o atingisse. Então, pela primeira vez em meses, sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Às 3 horas em ponto, Evangeline estava no Jardim Botânico de Kew, próxima à estufa das palmeiras. Havia escolhido seu melhor vestido, um modelo de musselina cor de lavanda que sua mãe comprara em tempos melhores, e prendido os cabelos ruivos em um arranjo simples, mas elegante. Não esperou muito. Alexandre apareceu correndo pelo caminho de cascalho, claramente tendo vindo a cavalo para chegar mais rápido. Seus cabelos castanho claros estavam ligeiramente desarrumados, e ele parecia ter se vestido às pressas. Mas seus olhos azuis brilhavam com uma intensidade que a fez estremecer. Evangeline, disse ele, parando a poucos passos dela, respirando pesadamente. Sua carta? Minha carta foi muito clara, espero, respondeu ela, tentando manter a voz firme apesar do coração disparado. Você disse que me ama. Disse. Alexandre deu um passo à frente. Mesmo sabendo de tudo? Mesmo sabendo que posso nunca ser capaz de voltar à França? Que nossa vida aqui pode ser cheia de desafios e escândalo. Especialmente por isso, respondeu Evangeline suavemente. Alexandra, passei a vida inteira sendo rejeitada pela alta sociedade por coisas que não podia controlar. A situação financeira de minha família, minha falta de dote, minha posição social. Finalmente encontrei um homem que vale mais que toda essa sociedade junta, e você acha que vou abandoná-lo por causa das opiniões deles? Alexandre fechou a distância entre eles em 2 passadas longas, tomando as mãos dela entre as suas. Evangeline Ashford, você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Quando a vi defendendo-me ontem contra Lady Blackwell, senti meu coração se despedaçar e se recompor ao mesmo tempo. E o que sentiu ao ler minha carta? Senti que finalmente, depois de anos de exílio e solidão, havia encontrado meu lar. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do jardim, sem se importar com quem pudesse estar observando. Evangeline Ashford quer se casar comigo? Não por conveniência, não por segurança, mas porque não posso imaginar passar um único dia do resto da minha vida sem você ao meu lado.
As lágrimas que Evangeline havia controlado por tanto tempo finalmente escorreram livremente. Sim, sussurrou depois mais alto. Sim, Alexandre. Sim para tudo. Ele se levantou e a beijou ali mesmo, sob o céu aberto de Londres, um beijo que selou não apenas um compromisso, mas uma promessa de enfrentar o mundo juntos. 3 semanas depois, no baile dos Pemberton, a alta sociedade londrina teve muito sobre o que comentar. O anúncio do noivado de Alexandre Moncler e Evangeline. Ashford havia circulado pelos jornais, acompanhado de detalhes interessantes sobre a situação política do noivo. Mas quando o casal entrou no salão, ela radiante em um vestido de seda dourada que Alexandre insistira em comprar, ele elegante e confiante ao seu lado. Algo inesperado aconteceu. Evangeline caminhava pelo corredor da igreja em um vestido de seda marfim, com delicados bordados em pérolas, um presente de casamento de Alexandre, que insistira que ela merecia algo verdadeiramente especial. Seus cabelos ruivos estavam presos em um penteado elaborado, ornamentado com pequenas flores brancas do jardim que ela e Alexandre haviam plantado juntos em sua nova propriedade. Não havia pai para acompanhá-la, mas sua tia Cordélia, com lágrimas nos olhos, a conduziu com orgulho evidente. Mrs. Fletcher e outros empregados fiéis ocupavam os primeiros bancos, sorrindo como se fossem família. Do lado do noivo, Alexandre aguardava com um sorriso que iluminava toda a igreja. Ao seu lado estava seu melhor amigo, Lord James Pemberton, que havia se tornado um aliado inesperado e sincero. Entre os convidados, notavelmente, estava Lady Catherine Beaumont, que trouxera notícias ainda melhores da França. Não apenas a anistia havia sido oficializada, mas Alexandre fora convidado, pessoalmente pelo novo governo, a retornar como consultor para reformas sociais. Prudence Blackwell também estava presente, não por escolha, mas porque seria socialmente inaceitável faltar ao casamento da temporada. Ela ocupava um banco no fundo, claramente desconfortável, observando como seus planos de destruição haviam se transformado no triunfo de suas vítimas pretendidas. Quando Evangeline chegou ao altar, Alexandre tomou sua mão com uma ternura que fez várias damas na congregação suspirarem romanticamente. Você está radiante, sussurrou ele. E você está tremendo, ela respondeu com um sorriso travesso. De emoção, não de medo, ele assegurou. O reverendo Dr. Whitmore começou a cerimônia, mas foi durante os votos pessoais que o verdadeiro significado daquele momento se revelou. Evangeline, disse Alexandre, sua voz clara ecoando pela igreja. Quando a conheci, eu era um homem sem pátria, sem futuro certo, com apenas meus princípios como guia. Você me mostrou que o verdadeiro lar não é um lugar, mas uma pessoa. Prometo amá-la, não apesar de suas imperfeições, mas por causa delas, porque são elas que a tornam humana, real e infinitamente preciosa. Evangeline enxugou uma lágrima antes de falar. Alexandre, a sociedade me ensinou que meu valor dependia da riqueza de minha família, da beleza de meus vestidos, da aprovação de pessoas que nem sequer me conheciam. Você me ensinou que meu verdadeiro valor vem de meu caráter, minha coragem e minha capacidade de amar. Prometo estar ao seu lado, não apenas nos momentos de triunfo, mas especialmente quando o mundo nos der as costas, porque é aí que o amor verdadeiro mais importa. Não havia um olho seco na igreja. Depois da cerimônia, a recepção foi realizada na nova propriedade do casal, e uma elegante mansão em Richmond que Alexandre havia adquirido, com jardins extensos onde eles planejavam cultivar não apenas flores, mas também um orfanato para crianças necessitadas. Durante os brindes, Lord Pemberton se levantou. Conheci Alexandre Moncler em circunstâncias interessantes, disse, arrancando risos da multidão. Um homem que escolheu o exílio em vez de comprometer seus princípios. E conheci Evangeline Ashford como uma jovem que transformou humilhação em dignidade e adversidade em força. Juntos, vocês provaram que o verdadeiro valor não reside em títulos ou fortunas, mas em caráter e coragem. Mais tarde,
Quando os convidados haviam partido e o casal finalmente estava sozinho no jardim de sua nova casa, observando o pôr do sol dourado, Evangeline se recostou nos braços de Alexandre. "Sabe o que acho mais irônico?" disse ela suavemente. "O quê?" Lady Blackwell tentou nos destruir, revelando seus segredos, mas acabou nos fortalecendo. Se ela não tivesse forçado você a me contar toda a verdade, talvez nunca tivéssemos chegado a este ponto de honestidade completa. Alexandre riu, beijando o topo de sua cabeça. Talvez devêssemos enviar-lhe um cartão de agradecimento. Não exagere, Evangeline riu também. Naquele momento, um criado trouxe uma carta urgente da França. Alexandre a abriu e seu rosto se iluminou. "O que é?" "Carta oficial do governo francês. Não apenas confirmam minha reabilitação completa, mas..." Ele fez uma pausa dramática. "Oferecem restaurar parcialmente nossas propriedades familiares como compensação pelos equívocos do regime anterior." Evangeline se voltou para encará-lo. "Isso significa que podemos voltar para a França?" "Significa que podemos escolher." Alexandre a encarou seriamente. "Podemos dividir nosso tempo entre os dois países, usar nossa posição para ajudar outros refugiados, talvez estabelecer escolas tanto aqui quanto lá." "Possibilidades infinitas", murmurou Evangeline, ecoando as palavras que ele havia dito meses antes. Exatamente. Enquanto a lua começava a surgir no céu escurecendo, eles permaneceram em silêncio confortável, cada um perdido em pensamentos sobre o futuro extraordinário que os aguardava. 5 anos depois, a mansão Montclair em Richmond havia se transformado no centro de uma pequena revolução social. O orfanato que Evangeline estabelecera abrigava 30 crianças, que recebiam não apenas abrigo e comida, mas educação de qualidade, algo revolucionário para a época. Alexandre dividia seu tempo entre Londres e Paris, trabalhando como consultor para reformas sociais em ambos os países. Seus escritos sobre justiça social haviam se tornado influentes entre pensadores progressistas de toda a Europa. Evangeline, além de administrar o orfanato, havia começado a escrever, primeiro, artigos para jornais sobre direitos das mulheres e educação infantil, depois um livro que se tornaria um marco na literatura social da época. Juntos, eles haviam criado não apenas uma família, 2 filhos haviam abençoado seu casamento, mas um legado de compaixão e mudança social. Lady Prudence Blackwell, por outro lado, havia se casado com um conde mais velho e muito rico, obtendo exatamente o que sempre desejara: status, riqueza e posição social elevada. No entanto, aqueles que a conheciam bem notavam que ela nunca parecia verdadeiramente feliz, sempre comparando sua vida às realizações dos Montclair que uma vez tentara destruir. Em uma tarde de primavera, enquanto observava Alexandre ensinar seus filhos a plantar rosas no jardim, Evangeline refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. A verdadeira nobreza não vem do sangue ou da fortuna, mas do caráter. A adversidade pode ser o solo mais fértil para o crescimento da força interior. E o amor verdadeiro? Aquele que escolhe ver valor, onde outros veem apenas falhas. Tem o poder não apenas de transformar vidas individuais, mas de mudar o mundo ao redor. Evangeline aprendera que ser rejeitada pela sociedade superficial havia sido, na verdade, uma bênção disfarçada. Isso a forçara a descobrir seu verdadeiro valor e a encontrar alguém que a amasse não pelo que ela possuía, mas pelo que ela era. Alexandre descobrira que o exílio de sua terra natal o levara não apenas a um novo país, mas a uma nova forma de servir à humanidade, através do amor, da compaixão e da construção de um mundo mais justo. E ambos aprenderam que, às vezes, as pessoas que tentam nos ferir acabam, sem querer, nos direcionando exatamente para onde precisamos estar. O coração, que permanece aberto ao amor, mesmo após a humilhação, encontrará não apenas felicidade pessoal, mas a oportunidade de espalhar essa felicidade para incontáveis outras vidas. No final, a rosa que cresceu entre os espinhos da rejeição social floresceu mais bela e perfumada do que qualquer flor cultivada em jardins protegidos.
porque foi temperada pela adversidade e regada pela coragem. FIM. O amor verdadeiro não elimina as tempestades da vida, mas nos dá alguém com quem dançar na chuva.